Boa noite, graça e paz. Vamos dar início daqui a pouquinho, então, mais uma aula aí do nosso curso de batalha espiritual. Hoje, a nossa sexta aula. Vou guardar um pouquinho o pessoal entrar. Ó, o John já está aí marcando presença. Graça e paz, John. Juscelene acabou de entrar também. André Araújo. Boa noite, André. Graça e paz. Aí aquele velho processo aí, né? Pedir para quem estiver assistindo aí para compartilhar. Convidar o povo aí da sua timeline para participar. Como eu disse aqui no comecinho, né? Hoje vamos ter a sexta aula aí do nosso curso de batalha espiritual. Ó, a avó Célia entrou. Benção, avó. Pastor Éder, graça e paz, pastor. E é isso, 8 horas agora em ponto. Guardar o povo entrar aí. Devagarzinho o povo está entrando. E hoje vamos falar sobre como resistir o inimigo. Tereza, minha prima, graça e paz, prima. Deus te abençoe. Alil acabou de entrar. Elvis. Boa noite, Elvis. Boa noite a todos. Todos que estão entrando aí. E é isso. 8 horas agora, então vamos aguardar mais uns minutinhos para a gente dar início aí. E vale a pena relembrar aqui, para quem de repente não ficou sabendo ainda, né, a gente está tendo o nosso curso aí de Batalha Espiritual e Libertação. Na segunda-feira o pastor Cláudio dá aula de libertação e na sexta eu tenho dado aula sobre batalha espiritual, né? Hoje, né, vamos ter a sexta aula, o pastor deu a sexta aula também na segunda passada, né? Hoje vamos ter a sexta aula sobre batalha espiritual. Deixa eu compartilhar o link aqui. Vou compartilhar o link lá para o povo do grupo da igreja lá no WhatsApp. Mais gente entrando. Ó, Israel, graça e paz, Israel, Carmen, Waze, Luciana do Rio, graça e paz aí para todos do Rio. E a Rosana também está sempre aí marcando presença. Guardar mais alguns minutinhos e a gente já vai dar início. Muito bom fazer aí o nosso primeiro curso EAD da Fonte de Vida. Estamos aí quase acabando. Ó. Hoje é a sexta aula. São 10 aulas, né? Então faltam apenas 4 aulas. Para revisar aqui, ó, para quem não lembra ou não acompanhou, na primeira aula nós falamos sobre batalha espiritual, realidade ou ficção, né? Na aula 2 falamos sobre o que não é, a parte 1, que não é batalha espiritual. Na aula 3, a parte 2 daquilo que não é. Na aula 3, desculpa, né? Na aula 4 falamos sobre o reino espiritual, anjos e demônios, parte 1. E na aula 5, reino espiritual, anjos e demônios, parte 2. Na aula 4 eu falei só da parte dos anjos, né? E depois falamos, aliás, inverti. Primeiro nós falamos sobre os demônios, depois falamos sobre os anjos. E hoje vamos falar sobre como resistir ao inimigo. Vamos falar o que a Bíblia fala, né, sobre isso. Aí agora são exatamente 8 horas e 3 minutos, né? Vou aguentar mais 2 minutinhos para a gente dar início. Enquanto isso, você que está entrando aí, já vai compartilhando, indicando para os seus amigos aí da sua timeline, né? Pega o link e compartilha no Face. Ó, a Selma também acabou de entrar. Minha digníssima esposa, primeira dama, acabou de entrar. Fabiana também acabou de entrar. É isso aí, o pessoal tá chegando. Flávio, meu querido Flávio. Brunella também acabou de entrar. Graça e paz, Brunella.
Dá um abraço no meu amigo Anderson. Isso aí, daqui a um minutinho pra gente começar. Para quem gosta de anotar, aproveita e já separa a canetinha, um lápis, um pedaço de papel. Que hoje a gente vai citar muitos textos, tá ok? Eu sou bem exagerado com esse negócio de texto, eu gosto de dar muita base bíblica. E hoje a gente vai fazer isso mais uma vez. Meu irmão Paulo Leite acabou de entrar. Paz, querido. Lara também acabou de entrar. Amém. Bom, já vamos iniciar. Eu esqueci de comentar também. Quem está assistindo todas as aulas e quiser depois se formar, né? O pastor já falou algumas vezes, eu também falei, mas é bom sempre relembrar. Você tem a opção de se formar, né? De ter o seu certificado, o seu diploma. Como que vai ser o procedimento? As apostilas, né? O par de apostilas a gente está vendendo em PDF, né? Então a apostila de batalha espiritual e a apostila de libertação, o par, custa apenas R$15. Você pode me chamar no particular depois, aí eu te oriento como que faz para você transferir o dinheiro, depositar, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou te enviar esse material, você responde os questionários de cada lição, me envia depois, eu vou corrigir e depois, né, você tendo lá uma nota, a média, né, boa, você é aprovado e vai receber o certificado, o diploma, ok? Então, uma opção legal aí. Amém. Vamos dar início então, queridos. Vamos orar primeiro, agradecer a Deus, né, por esse dia, em primeiro lugar, agradecer por tudo que Ele fez até aqui essa semana. Estamos finalizando uma semana, né, e pedir para que Ele continue falando conosco. Sei que a cada dia Ele falou aí nos devocionais, nos cultos, mas que Ele fale conosco nessa aula também. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, né, que está chegando no seu final. Já estamos agora no finalzinho da noite, Pai. Quero pedir que o Senhor continue abençoando nas nossas vidas. Obrigado por mais uma semana, né, que se finaliza também. Peço que o Senhor venha continuar nos abençoando nesse final de semana, né, nos dê um sábado, um domingo e uma nova semana na Tua presença, Deus. E nessa aula que o Senhor venha falar, venha ministrar os nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha, né, revelar, Senhor Deus, aquilo que nós não temos capacidade de captar, de absorver, que Ele venha ser o nosso professor, o professor de cada um, né? Que Ele nos dê entendimento, porque de nós mesmos, Senhor Deus, nós não temos condições, não temos a capacitação necessária para compreender, Senhor Deus, as verdades espirituais. Por isso, Senhor Deus, em nosso meio, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui. Quem está com Bíblia, né? Quem puder abrir aí. A gente vai abrir, quero ler um texto para a gente começar. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Texto bem conhecido. A Brunella colocou abraço para você também, Ricardo. Anderson falando, o Anderson tá no perfil da Brunella. Elenilde também acabou de entrar, mas vamos lá então. 2 Coríntios 10, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Bom, como foi falado e como já vocês devem ter percebido pelo título aí, né? Eu sempre gosto de colocar os títulos. O tema dessa aula é como resistir o inimigo, né? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Essa hoje seja talvez uma das lições mais importantes, né, desse curso, né? Uma das lições mais importantes de todas que a gente viu até aqui. Por quê? Porque estar apto para vencer, né? Não para vencer, mas para resistir, né, o inimigo, né? Para resistir às astutas ciladas, né, do diabo, como Paulo fala, né? E do seu exército, né, que são os demônios. Isso deve ser uma busca constante de cada cristão, né? Deve ser uma busca diária. Ou seja, todo crente deve buscar a cada dia, né, estar apto para fazer isso, né, para oferecer resistência, né? Paulo fala nesse texto que as nossas armas não são carnais. Logo, né, já fica claro que elas são espirituais, porque ele fala que são armas poderosas em Deus, né? E através da palavra de Deus a gente entende que é possível oferecer resistência. Só depende
de nós nos posicionarmos da maneira correta. Ou seja, existe uma maneira correta de se posicionar para oferecer essa resistência. Por que eu estou falando muito de oferecer resistência? Eu vou falar mais sobre isso no decorrer da aula, mas em momento algum na Bíblia a gente vai encontrar um direcionamento da gente vencer. Como eu posso fazer para vencer o inimigo? Mas é como eu posso fazer para oferecer resistência. Por quê? Porque o inimigo já está vencido. Cristo já venceu ele. Eu vou repetir isso mais à frente, né? Então por isso que eu estou falando o tempo todo de estar preparado para oferecer resistência. Mas vamos lá, vamos desenvolver aqui o tema. Um soldado, antes de entrar numa guerra, ele se prepara exaustivamente de acordo com o tipo de batalha que ele vai enfrentar. Não sei quem aqui está me assistindo que gosta de filme de guerra, filme de batalha. Eu gosto muito, tanto de filmes de batalhas e guerras mais antigas, medievais, né? Batalhas vikings. Eu gosto desses filmes e séries que tratam disso. Quanto filmes mais modernos, né? Que retratam guerras mais recentes. E é fácil você notar que, geralmente, né, o soldado, eles mostram muitas cenas do treinamento dos soldados. E o soldado, ele recebe um treinamento de acordo com a batalha que ele vai enfrentar. Se a batalha é aérea, né, é no ar, ele recebe um treinamento específico para aquilo. Se a batalha é no mar, o treinamento é específico para aquilo. Se a batalha é em terra, o treinamento é outro. Então cada um vai receber um treinamento de acordo com o tipo de batalha que ele vai enfrentar posteriormente. Com relação à batalha espiritual, à guerra espiritual, é a mesma coisa. Existe um treinamento espiritual que todos nós devemos passar. E nós vamos detalhar um pouco isso mais nas outras aulas. Mas hoje eu separei aqui alguns pontos que eu considero assim, de suma importância, né, que a gente observe na nossa vida diária espiritual. São pontos que a gente não pode se esquecer nunca. Por quê? Esses elementos que eu vou abordar aqui vão nos deixar mais preparados para enfrentar, né, o nosso inimigo. E o primeiro deles, né, que a gente vai encontrar na palavra, que na minha opinião é o mais importante, depois eu vou explicar por que ele é o mais importante, é a submissão a Deus. Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Por que eu coloquei que esse é o ponto mais importante? Porque todo o restante do que eu vou falar hoje, né, e daquilo que envolve a guerra espiritual, depende desse ponto, depende da submissão a Deus. Né? Primeiro eu tenho que me submeter. Até na ordem que Tiago coloca, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tem uma sequência. Primeiro vem a sujeição, depois vem a resistência e depois, né, o efeito disso é que o diabo foge de nós. Mas se não houver sujeição, nada feito. Né? Então, a submissão a Deus ela vai gerar santidade. Porque o que é se sujeitar a Deus? É obedecer à vontade dele, é obedecer à sua palavra, né? É realmente ouvir a sua voz. Isso vai gerar santidade. E a santidade gera em nossa vida o quê? Autoridade espiritual. Não que essa autoridade vai estar em nós, né? Propriamente dito. Né? Quando eu me sujeito a Deus, né, automaticamente eu vou conquistando a autoridade, mas essa autoridade não está em mim. Tá na minha sujeição a Deus. Quanto mais eu me sujeito a Deus, mais parecido com Cristo eu vou ficando. Né? É o que Paulo fala de ser transformado à imagem de Cristo. Né? Paulo fala muito isso em algumas de suas cartas. Né? Então, quanto mais eu me sujeito, mais parecido com Cristo eu fico. Né? Mais de Cristo eu vou ter em mim e, por conta disso, a minha autoridade no reino espiritual ela aumenta. Né? Então, uma coisa não funciona sem a outra. Eu tenho que primeiro me sujeitar, né? Aí depois eu vou ter condições de resistir ao inimigo. Né? Então, através da sujeição a Deus, eu vou resistir a ele e ele vai fugir de mim. Ok? Então, isso é um ponto muito importante de observar. Até eu falei isso no começo, né? Vou reforçar aqui. Em momento nenhum da palavra de Deus você vai encontrar um direcionamento a praticar um tipo de ataque ou contra-ataque ao inimigo, ao tipo de batalha. Vamos guerrear contra o inimigo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, o direcionamento é sempre de oferecer resistência. Né? Esse texto de Tiago fala disso, né? Submeter a Deus para resistir ao diabo. Paulo, quando escreve aos Efésios, quando ele fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus, ele fala que é para que a gente possa resistir ao dia mau.
né? Então a figura é sempre de um soldado que está se colocando em posição de resistência, ou seja, não de ataque ou de contra-ataque. Por que isso? Por conta daquilo que eu já falei no início, essa batalha já foi ganha na cruz. Cristo já ganhou essa batalha, o diabo já está derrotado. Então eu não tenho que vencer o diabo, eu não tenho que derrotar ele, até porque eu, ou você, ou qualquer um de nós, não temos condições, não temos poder de fazer isso, né? Mas Cristo, sim. Então quando nós nos sujeitamos a Deus, aí eu tenho condições de oferecer resistência, né? Então isso é muito importante. A batalha já foi vencida por Cristo e a nossa função nessa batalha é oferecer resistência. Mas a gente só vai ser capaz de oferecer essa resistência se nós nos submetermos a Deus, né? Aí entra o que Tiago falou. Então o primeiro elemento é a sujeição, e dele vai se desdobrar todos os outros que a gente vai falar, ok? Primeiro elemento, então, submissão a Deus. Segundo elemento, conhecer e saber usar a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 diz o seguinte: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Né? Então Paulo aqui, escrevendo ao seu amado discípulo Timóteo, ele adverte, né, a Timóteo sobre a necessidade do obreiro saber manusear corretamente a palavra. Segundo Paulo, é o sinal de aprovação de Deus. Você já se perguntou alguma vez na sua vida se, será que eu sou aprovado por Deus? Será que Deus me aprova? Já se fez essa pergunta? Não? Então se faz agora, para você aí. Será que você é aprovado por Deus? Né? Como saber? Tem como saber? Tem. Segundo o que Paulo nos apresenta aqui, o obreiro aprovado é aquele que sabe manusear corretamente a palavra de Deus. Aí talvez, se você já fez essa pergunta e está lendo comigo esse texto aqui mais uma vez, aí deve estar pensando assim, talvez, né? Mas pastor Ricardo, eu não sou teólogo, eu não tenho conhecimento da Bíblia tão grande assim, eu não parei para estudar, eu não tenho tempo, né? Minha vida é corrida, como que é isso? Paulo não está falando de um conhecimento teórico. Repare que ele fala: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja. Manejar vem de mão, de manusear, né? Paulo está falando de colocar a palavra em prática, né? Então a pergunta é: será que tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática? Será que tudo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus, você tem colocado em prática? É isso que Paulo fala, que é um obreiro aprovado. Então, uma forma de oferecer resistência ao diabo é conhecer, né, a parte intelectual, estudar, correr atrás ali né, ler a palavra de Deus a cada dia. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas o principal aqui não é só conhecer, então, mas sim saber manusear, colocar em prática. A aprovação de Deus só acontece na realidade quando o conhecimento é colocado em prática. E isso também vai ajudar a fundamentar a nossa fé. O que é fundamentar? Fundamentar tem a ver com fundamento, com base. Ou seja, se eu conheço a palavra e eu coloco ela em prática, automaticamente aquilo vai solidificando a minha fé, vai tornando a minha fé mais sólida, né? Mais firme. Eu vou criando uma base ali que vai ficar mais fácil para eu crer da próxima vez. Porque se eu coloquei a palavra em prática lá atrás e deu certo, eu vou querer colocá-la de novo. Então isso começa a se tornar um ciclo na minha vida. Eu creio, coloco em prática e vai. Isso vai solidificando a nossa fé e vai nos mantendo vacinados. Porque quem conhece a palavra, quando vê uma doutrina herética, quando vê uma heresia, quando vê um ensino errado, automaticamente vai conseguir identificar. Né? Hoje, se a gente parar para analisar a quantidade de igrejas, de líderes pregando falsas doutrinas, né, doutrinas heréticas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é um número muito grande, tem crescido assustadoramente. Aliás, a palavra de Deus já alertava que isso iria acontecer no final dos tempos. Né? E por que isso acontece? Acontece porque as pessoas não leem a palavra de Deus, não conhecem, não a colocam em prática. Aliás, uma coisa está ligada à outra. Como é que vão colocar em prática se não conhece? Né? Em uma das aulas eu falei sobre, eu não lembro se foi em uma das aulas ou em alguma pregação aqui, mas eu falei sobre nós sermos como os crentes bereanos, né? Os crentes de Bereia era uma cidade que Paulo pregou e que eles conferiam tudo que Paulo falava. Nós devemos ser assim, devemos consultar, devemos conhecer, devemos confrontar tudo aquilo que ouvimos com a palavra de Deus. Dessa forma nós vamos crescendo, né? E vamos sendo cada vez mais aprovados por Deus. Outro elemento importante de observar é a vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem continuamente.
Algumas versões vocês vão encontrar orai sem cessar. Isso quer dizer que eu vou orar o dia inteiro? Eu vou ficar 24 horas orando? Não. Não é isso que Paulo quis dizer aos Tessalonicenses, mas quer dizer que a oração tem que fazer parte do nosso dia o tempo todo. Ou seja, todo momento que eu puder, eu tenho que tirar um tempo para falar com Deus. A oração não pode ser aquele momento só dos pedidos, né? Não pode ser aquele momento só do Senhor, obrigado pelo café da manhã, Senhor, obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar, Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não pode ser uma coisa litúrgica, uma coisa ritualística. A oração tem que fazer parte da nossa vida. E isso tem uma coisa que é muito importante também de falar. Geralmente a gente entende oração como uma troca. A oração não é uma troca. Oração é intimidade com Deus. Oração é exatamente você falar com Deus. Imagine você no lugar de Deus, uma pessoa que só te procura para pedir. Uma pessoa que só te procura para fazer uma troca assim, se o Senhor abençoar meu casamento, eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é intimidade, é você querer falar com Deus. Na realidade, a oração é muito mais para adequar o nosso coração, adequar a nossa vontade à vontade de Deus do que qualquer outra coisa, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O próprio Jesus nos ensinou isso, ensinou quando ele orou, ele pediu, ele colocou o desejo dele, a vontade dele, mas no final ele colocou, contudo seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, que é Deus. Então a gente tem que ter isso em mente. A Bíblia fala também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz, né? E ela é uma das principais armas para todo aquele que crê em Deus, né? Então eu posso orar o tempo todo. A oração não é aquela coisa mecânica, só que eu tenho que... Não, você pode orar dentro do ônibus, você pode orar no seu trabalho, você sentir uma situação, fecha os seus olhos, ou até mesmo de olhos abertos. A gente tem esse costume de orar de olhos fechados, mas não quer dizer que se você tiver de olhos abertos, Deus não vai ouvir a sua oração, não vai atender, né? A questão de fechar os olhos é para que a gente não se distraia com o que está acontecendo, né? E na maior parte das vezes é válido, né? Mas não quer dizer que você não possa orar, né? Você pode orar o tempo todo, falar com Deus, com o Pai o tempo todo, não só pedidos, né? Mas falar com Ele, abrir seu coração, chorar, né? Derramar aquilo que te aflige, né? Colocar diante dele aquilo que te incomoda, sabe? Pedir para que ele mude o seu coração, para que ele te molde, enfim, é intimidade com Deus. Falar até coisas que para você acha, eu não vou incomodar Deus com isso, não. Mas Deus é Pai, e o Pai ele gosta de ouvir o Filho em cada detalhe. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, né? Então, isso é importante. E a palavra também garante que Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam de Deus com humildade, né? Então, eu tenho que ter essa vida de oração, mas eu tenho que me aproximar de Deus com humildade. Isso aqui fica um ensino muito importante para nós, desculpa. Como que eu vou me aproximar de Deus determinando alguma coisa, como algumas igrejas ensinam aí? Como a teologia da prosperidade coloca, eu determino isso, Senhor, eu determino que isso seja feito. A palavra fala que se eu não me aproximo com humildade, Deus não me atende, Deus não me ouve, né? Se nem o próprio Jesus fez isso, o próprio Jesus se colocou em total humildade, em total dependência, em total sujeição, né? Mesmo sendo Deus, ele fez isso. Quem somos nós para orar determinando a Deus, né? Então nós temos que ter uma vida contínua, diária de oração, orar o tempo todo, orar sem cessar. A nossa vida tem que ser uma oração contínua. A ideia que Paulo passa para nós é isso, não é eu orei aqui e parei, não. A oração ela é contínua, assim como o louvor, a adoração, né? É contínua. Eu não tenho um momento, eu vou entrar em oração, eu vou entrar em adoração, não. Nossa vida tem que ser uma oração contínua, né? O outro elemento que é muito importante é o jejum, né? Em Marcos 9, 28, 29, ele diz o seguinte, né, o evangelista, né? Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Né? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aconteceu uma situação de uma possessão demoníaca, tá? E os discípulos não conseguiram expulsar, eles foram lá, mas não conseguiram expulsar o demônio daquela pessoa. Só Jesus que consegue. E os discípulos depois questionam Jesus, por que nós não conseguimos expulsar, né, aquele demônio? E Jesus responde, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Né? Esse texto, né, mostra para nós, Jesus nos ensina, que determinadas batalhas só são vencidas com jejum e com oração. Né? E quando nós nos aprofundamos aqui na história dos apóstolos, né, a gente vai perceber que essa prática fazia parte da rotina deles, fazia parte do dia a dia. Atos 14, 23, eu quero ler com vocês.
né, vai contar uma situação onde, para escolher alguns anciões para ajudarem no cuidado do povo, da igreja, eles oraram e jejuaram. Quer ver? O texto diz o seguinte: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, os líderes da igreja, os discípulos do Senhor, os apóstolos, né, quando eles foram escolher líderes para ajudar na administração da igreja, eles oraram e jejuaram. Então, o jejum é uma prática importante. Agora, já parou para pensar como hoje o jejum é esquecido? Ele é colocado em segundo plano, né? É algo que a gente precisa rever. Muitas igrejas não têm a prática do jejum. E o jejum tem que ser uma prática nossa, né? A nossa igreja até que tem a prática de jejuar, quando a gente tem os encontros, geralmente a gente separa um período de jejum, mas a gente tem que fazer isso mais vezes, tem que ser de uma maneira mais sistemática. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, comecei a ler esse livro, o título dele é Se Eu Começasse o Meu Ministério Novamente, né? E uma das coisas que o autor fala logo no primeiro capítulo é a questão do jejum. E depois que eu comecei a ler, eu comecei a praticar de acordo com a sugestão que ele dá. A sugestão que ele dá é o seguinte: é a gente separar pelo menos um dia na semana para jejuar, né? Para você jejuar uma refeição, né? Tira uma refeição. Aí talvez você possa me perguntar assim: mas pastor Ricardo, jejuar para quê? Com qual propósito? Porque é uma pergunta muito comum. A gente tá acostumado, a gente foi educado a jejuar sempre por alguma coisa. Por exemplo, a nossa que a gente pratica o jejum nos períodos de encontro. Eu vou para o encontro, então eu vou me preparar espiritualmente para o encontro, então eu vou jejuar. Aí o pastor geralmente estimula lá um período de jejum. Mas isso está errado. A gente não tem que jejuar só nesses momentos e só assim, né? Não estou dizendo que o jejum está errado, não, mas jejuar só assim, só nesses momentos ou dessa forma é que está errada. O jejum ele tem que ser uma prática comum no nosso dia a dia, assim como a oração. Então, vou jejuar para quê? Por nada específico, mas pela sua vida espiritual. O jejum traz disciplina, ele vai te disciplinar. O jejum vai mortificar a carne. O jejum vai fortalecer o espírito. O jejum vai aumentar aqui a sua capacidade de ouvir a Deus. Eu costumo dizer que o jejum, ele não torna a gente super-herói. Mas quando você soma oração, leitura da palavra e jejum, você fica mais preparado para ouvir a Deus. Aumenta a sintonia. Outra comparação que eu faço é igual rádio fora do ar. Talvez os mais novos aqui não conhecem isso, porque os rádios hoje são tão fáceis de você sintonizar. Mas antigamente você tinha aquele botãozinho lá, que quando a rádio estava fora do ar, você tinha que rodar de pouquinho em pouquinho, né? Aí às vezes a rádio ficava meio fora do ar, e você ouvia o radialista falando lá, mas às vezes dava uns barulhinhos, né? O pessoal mais antigo vai lembrar. O cara estava falando lá, estamos aqui na rádio... Aí você ia lá, ajustava o botãozinho, até chegar no ponto exato para ficar 100% sintonizado. É isso que o jejum basicamente faz. A gente pode fazer uma comparação nesse sentido. Ele aumenta a nossa sintonia, né, com as questões espirituais. Né? É um exercício, é uma disciplina espiritual. Né? Então, oração, leitura da palavra, jejum, tem que ser o tempo todo. Então, faz o teste. Começa aí já nesse período, de repente, dá para você fazer, você que está em casa, né? Às vezes quem está trabalhando é um pouco mais difícil. Né? Mas começa a separar aí, não, hoje eu vou tirar, eu não vou tomar o café da manhã, né? E vale lembrar que o jejum também não é só deixar de comer, né? O jejum envolve outras questões, o pastor falou sobre isso em uma das aulas também, né? Mas é importante isso, por quê? Imagina você numa situação daquela lá de Marcos, Marcos 9, dos discípulos lá, você se encontra numa situação que você tem que orar por alguém que está possesso, que está realmente tomado por um demônio. Aí você vai falar o quê? Demônio, pera aí que eu vou lá jejuar. Você não está jejuando, você não pratica o jejum, aí você vai ter... Demônio, pera aí que eu vou lá. Jesus falou na palavra, né, que esse tipo essa espécie, né, essa casta, né, em algumas versões, só sai pela oração e pelo jejum. Aí você não pratica a oração, não pratica o jejum. Você vai pedir para ele esperar, aguenta aí, aguenta um pouquinho que eu vou lá orar e jejuar um pouquinho, depois eu volto para expulsar. Não, a gente já tem que estar preparados, né? Isso envolve batalha espiritual, guerra espiritual é isso também, então é estar constantemente fazendo isso. Né? O Charles entrou hoje, graça e paz, Charles. Né? Então temos que dar atenção a isso. Outro elemento muito importante, né, nessa guerra espiritual é cuidar do coração. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós já falamos sobre esse texto, teve uma das
um dos cultos, né, que eu preguei sobre, nossos cultos online, que eu preguei sobre essa passagem, gosto muito dela, né? E aqui Salomão nos traz uma importante advertência sobre o nosso coração. Ele diz que tudo começa nele, né? Dele depende toda a sua vida. Ele não fala uma área, né, ou duas, ou três, não. Dele depende toda a sua vida, né? Então é no nosso coração que começa tudo. Coisas boas, coisas ruins, projetos, realizações, começa aqui. Uma série de pecados, uma série de males, começa no coração, né? Inclusive Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, verso 45, disse o seguinte, que o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal, né? Como é que está o tesouro do seu coração? O que você tem guardado? Porque quando Jesus usa essa analogia do bom tesouro do seu coração, o tesouro geralmente é aquilo que a gente guarda. Pensa aí o que a gente vê às vezes em filmes, em desenhos, a arca do tesouro, o baú do tesouro, é o quê? Onde se guarda coisas valorosas, coisas de valor, né? O que você tem guardado no bom tesouro do seu coração? Ou será que você tem guardado, né, coisas ruins, né? E o seu coração não tem sido um local de bons tesouros, mas de coisas más, né? Como Jesus falou, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, né? O que você tem tirado do seu coração? O bem ou o mal, né? É algo a se pensar. E Jesus também disse que a boca fala do que está cheio o coração. Talvez você já ouviu muito essa frase aí da sua mãe, você achava até que era da sua mãe, né? Eu, quando era pequeno, eu achava que era da minha mãe, mas não, Jesus falou isso, né? Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí, seu coração está cheio de quê? Né? É algo importante, né? Aí talvez você fale, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Todos nós passamos por dificuldade, mas se o seu coração estiver cheio de coisas boas, se você, no tesouro do seu coração, tiver coisas boas, você vai, mesmo em meio à dificuldade, conseguir tirar o bem. Por isso, então, nós devemos cuidar do nosso coração, né? Cuidar do nosso coração como se fosse realmente uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Por que é? Porque dele procede toda a sua vida, tudo vem dele, né? Como é que eu cuido do coração? Filtra, começa a filtrar mais as coisas, começa a não assumir aquela postura de esponja que absorve tudo, começa a filtrar mais as situações do dia a dia, coisas que as pessoas falam para você, né? Começa a filtrar, né? Jesus é um grande exemplo disso. Jesus ouviu tantas coisas, passou por tantas situações. Se ele fosse absorver tudo, ele não tinha cumprido a obra do Pai, né? Então ele é um exemplo excelente para nós, né? E o último ponto aqui, essa aula um pouco mais curta, é cuidar dos pensamentos, né? Voltando ao Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 21 e 23, diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Os judeus achavam que o que contaminava era aquilo que eles comiam. E Jesus vai falar que o problema não era o que entrava, mas era o que saía. E ele faz essa citação: do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, né? Jesus mostra aqui com essa passagem que se nós não cuidarmos do nosso coração, né, os nossos pensamentos serão afetados. Ou seja, esse texto completa o que nós falamos no tópico anterior, né? Coração e pensamento estão intimamente ligados. Tanto é que Jesus fala o que aqui? Ele fala: do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Aí, parece que Jesus está confuso, né? Pensamento com coração. Por quê? Porque o judeu, ele tinha esse entendimento que o coração, a gente que tem um entendimento um pouco diferente, né, do coração. O judeu tinha o entendimento de que o coração era o centro, era o âmago do ser humano. E tinha uma relação muito grande com aquilo que eu pensava, como eu agia, né? Eles não tinham esse entendimento de coração que a gente tem. Por isso que Jesus diz isso. Do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos. Então, eu não cuido do meu coração, eu não cuido dos meus sentimentos, que foi o tópico anterior, vai afetar os meus pensamentos, né? Aí, olha só, ele fala que todos os maus pensamentos, né, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, vem daí. Começa no pensamento, né? Só que, na realidade, isso vem de um coração adoecido. Quando a gente não está bem, o resultado disso vai ser um coração adoecido e
automaticamente os pensamentos ruins vão vir. E às vezes a gente acha que, né, mas o problema das pessoas é a imoralidade sexual. Eu não sou imoral sexualmente falando. Eu não roubo. Mas ele coloca outras coisas. Eu não mato ninguém. Mas ele coloca outras coisas, cobiça, maldade. Ele coloca maldade junto de roubo, junto de moralidade sexual. Será que você não é mal de vez em quando? Será que você não deseja o mal de uma outra pessoa? Né? O engano, enganar, não falar a verdade, omitir, às vezes, também a verdade, devassidão, inveja, será que às vezes você não inveja? Olha só, ele coloca esse tipo de pecado no mesmo patamar daquele que comete imoralidade sexual, daquele que rouba, daquele que mata, daquele que adultera. O que acontece, sabe o que é? É que nós cristãos, muitas vezes, somos seletivos com relação aos pecados. A gente considera uns pecados piores do que outros. Mas olha o que Jesus está falando aqui. Né? Se eu não cuido do pensamento, né? A inveja, a calúnia, não está falando só daqueles pecados que a gente considera escabrosos, não. Ele coloca tudo no mesmo pacote. Arrogância, insensatez, todos esses males vêm de dentro do homem, né? E está relacionado com o pensamento. Por isso que eu tenho que cuidar do coração, tópico anterior, e dos pensamentos. Uma coisa está intimamente ligada ao outro. E é por isso que o inimigo ele tenta o tempo todo incutir em nós pensamentos. Uma das formas da gente perceber que a gente está em batalha, sabe quando é? É quando começa a vir um monte de pensamento ruim na sua cabeça. Faz isso, fala aquilo, responde assim, age assim, chuta o balde. Sabe, aqueles pensamentos que pode ter certeza que é o inimigo tentando usar, né, às vezes o seu coração que não tá legal, e começar a incutir na sua cabeça pensamentos, né, para você responder de maneira que é contrária à vontade de Deus. Ele tenta o tempo todo fazer isso. Jesus nos alertou, né, sobre a questão de pensamento, lá em Mateus 5, 27 e 28, que se nós olharmos para uma mulher com uma intenção impura, já pecamos. Né? Isso porque, eu quero até ler o texto com vocês para comentar depois, deixa eu achar aqui. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Né? Jesus apertou a coisa aqui. Eles achavam que o adultério só era consolidado, né, confirmado, quando havia o ato ali mesmo. Jesus falou, não, só de você olhar para uma mulher com intenção impura, o que é essa intenção impura? É olhar e pensar. Né? Veja bem, não estou dizendo aqui, isso vale para homens e para mulheres, que você não possa olhar e achar um homem bonito, uma mulher bonita. É normal, natureza, foi Deus que criou. Agora, quando você olha com pensamentos impuros, desejando, imaginando situações, imaginando cenas, imaginando, enfim, aí sim você já tem o pecado. Jesus apertou o cerco aqui para o povo, né? E para nós também. A coisa se tornou mais difícil, porque o adultério para eles lá era só quando havia o ato. Não, só de você pensar. Isso vale para outras coisas. Isso mostra como que é importante a gente cuidar dos pensamentos. Né? E uma excelente forma da gente evitar pensamentos impuros, né? Uma dica é seguir o conselho do salmista, né? Quando a gente vai encontrar isso lá no capítulo 2 de Salmo, aliás, capítulo 1, desculpa, no verso 2, capítulo 1, quando ele fala para nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. E quando o salmista fala para nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, ele não está querendo dizer para você liturgicamente pegar e abrir a sua Bíblia aqui, ó, abrir de manhã, você acordou, você abriu, leu um texto, meditei, pronto. Aí de noite, antes de dormir, não é para você fazer algo ritualístico, mas é para a palavra de Deus habitar no seu coração. Entendeu? Habitar. O Ex colocou, o Ex aqui não pode olhar não, pastor. Olhar é uma coisa natural, né? O que eu quero dizer no sentido natural. Né? Às vezes todos nós passamos por isso. Os homens têm que lembrar que as mulheres também. O que nós não podemos, né, é cair no erro de desejar, de imaginar coisas. Eu e Sara, a gente é tranquilo com relação a isso. Inclusive até eu comento com ela, às vezes está assistindo um filme, esse cara é bonito, hein? Falo com ela, pode perguntar para ela, esse cara é bonitão. Né? Eu brinco muito com ela. E às vezes ela faz a mesma coisa comigo, né? Então a gente não tem essa coisa não. Agora, quando passa para o outro lado, né, na questão de desejar, aí já é complicado, já é pecado. Agora, a gente tem que praticar isso, né? Sabe, pensar na palavra, meditar nela de dia e de noite, não de maneira ritualística, como eu estava falando, mas
de meditar na palavra. A palavra tem que estar no nosso coração. O salmista também falou: eu guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Também não é literal. O salmista não pegou a palavra, escreveu no papel e engoliu. Não é isso. Né? A avó Célia colocou: cobiçar não pode. Exatamente, o problema está na cobiça. Né? É você desejar o que é do outro. Né? Mas uma forma de evitar isso é pensar, né? Meditar na palavra de dia e de noite. Como tem sido o seu contato com a palavra? Né? Nesses dias aí, de repente, que você tem ficado em casa, o quanto você tem lido da Bíblia? Né? Você tem feito, de repente, um planozinho de leitura, tem lido aí todo dia, tem feito devocional, como é que tá? Eu sei que muitos aí não deixaram de trabalhar, continuam cumprindo as suas agendas aí de trabalho, saindo e voltando, mas tem muita gente que está em casa. E antes falava assim: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. E agora? Qual é a desculpa, né? Então a palavra de Deus tem que fazer parte do nosso dia, né? Do nosso dia a dia. Temos que meditar nela de dia e de noite. E existe um outro ditado que é: mente vazia é oficina do diabo. Minha mãe falava isso muito comigo quando era pequeno. Sua mãe, de repente, falava e de repente fala até hoje. De repente, quando você encontra sua mãe, ela ainda fala: mente vazia é oficina do diabo. E é exatamente isso. Né? Quando a mente está vazia, é mais fácil para o diabo usar, para o diabo querer colocar coisas. Por isso que é importante a gente pensar, meditar e nos encher das coisas de Deus. Em Colossenses, capítulo 3, verso 2, Paulo vai falar isso. Quer ver? Eu quero ler para vocês. Paulo diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Né? Queridos, olha só que texto fantástico. Paulo fala para a gente pensar nas coisas de cima. Né? Pensar, literalmente, focar, né? Olhar as coisas com os olhos espirituais, interpretar as coisas com os olhos espirituais, ler, fazer uma leitura das situações com os olhos espirituais. Vou citar um exemplo: o que nós estamos passando, né? Esse momento de quarentena, de confinamento, de ficar em casa, essa briga política que nós estamos vivendo aí. Você tem feito que leitura? Espiritual ou carnal? Né? Nós temos que buscar as coisas de cima, nos encher das coisas que são de cima. Paulo fala: porque nós já estamos mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então nós temos que meditar, buscar, pensar, nos encher cada vez mais das coisas de Deus. Aí talvez você possa perguntar assim: mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu posso meditar, me encher, buscar, pensar nas coisas do alto? Existem várias. Quer ver? Leitura da palavra, principal. A palavra de Deus é o nosso alimento. Isso aqui é o principal, tá? Tem que ter todo dia. Você come todo dia? Você almoça todo dia? Você toma café todo dia? Então, ó, isso aqui, ó, fazer falta no seu dia a dia. Pelo menos um pouquinho, né? Você tem que ler cada dia, porque isso aqui alimenta, né? Então, é uma forma de você pensar nas coisas do alto. Segunda forma de você fazer isso: leia bons livros cristãos. Eu sei que nem todo mundo tem a prática de ler muitos livros, né? Ó, vou citar dois aqui que eu estou lendo aqui, ó. Tá aqui perto aqui, ó. Eu já citei esse aqui no primeiro, né? Se eu começasse o meu ministério novamente, esse aqui é um livro de devocional, dia a dia, que eu faço. Todo dia tem um devocional para fazer dele aqui, né? Busque ler bons livros. Aí eu já vi muita gente falar assim: ah, pastor, não tenho muita paciência de ler, não. Começa a investir nisso, querido. Né? Leia bons livros cristãos. Né? Isso vai, sabe, te ajudar também a pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas de Deus. Né? Ah, mas eu não tenho muita paciência para ler. Leia livros pequenos, livros fininhos. Começa assim. Né? As pessoas brincam comigo, falam que eu leio muito. Eu leio bastante, né? Até é uma necessidade mesmo. E prazer também, eu gosto de ler. Né? Mas eu não comecei assim também, não. Foi uma coisa que foi aumentando gradativamente. Esse dia eu estava brincando com o pastor Cláudio. Falei com ele que eu estava lendo 5 livros ao mesmo tempo. Mas aí é por uma necessidade, né? Tem muita coisa da faculdade que eu tenho que ler, então estou contando tudo, deu 5. Mas eu prefiro ler uma quantidade menor. Né? Mas eu já cheguei, por exemplo, ano passado eu li, se eu não me engano, eu li 40 livros ano passado. Né? Mas não é uma coisa que eu fico assim, contando só para depois poder falar. É natural. Mas não estou falando para você fazer isso. Estou falando para você procurar, para investir na sua vida espiritual, para você investir nas coisas de Deus. Outra forma de você fazer isso é ouvir boas músicas de adoração. Prepara um playlist. Hoje a gente tem tanta ferramenta, tem YouTube, tem Spotify. Ouça boas músicas de adoração. Músicas que tem a palavra nela.
sabe? Investe nisso. Por que eu coloquei boas músicas? Tem música que o que ela canta se diz gospel, se diz música cristã, se diz louvor, mas quando você vai confrontar o que está sendo cantado ali, a letra está indo contra a palavra de Deus. Então ouça boas músicas de adoração. Né? Porque ela, dependendo da música, tem músicas que, por exemplo, elas cantam a palavra, elas são a palavra cantada. Aí quando você lê a palavra, fica mais fácil, já está até memorizado lá o texto. Né? Então isso é importante. Assista bons filmes cristãos. Existem excelentes filmes cristãos que vão fazer você pensar, vão te ministrar também, vão, sabe, de uma certa forma, vão ser bom para você pensar nas coisas de Deus. Pastor, isso quer dizer que eu só posso assistir filmes cristãos? Não. Assista bons filmes que não sejam cristãos, mas bons filmes que não sejam cristãos. Né? Mas separe também um tempo para você investir em bons filmes cristãos. Né? E documentários, hoje mesmo eu estava assistindo um documentário, até indiquei para a Pamela, um documentário sobre a Reforma Protestante. Muito bom documentário, que fala sobre... Cara, é impactante você ver o que alguns homens e mulheres de Deus fizeram, né, porque se colocaram à disposição para que Deus os usasse. Ou seja, existem N formas de você fazer isso que Paulo está indicando aos Colossenses, né, de pensar nas coisas do alto. Né. A ideia aqui é, pense, busque a Deus o tempo todo. Faça o que você puder para buscar a Deus. Né? Assim, não vamos dar margem para pensamentos ruins e contrário aos princípios da palavra de Deus. Os pensamentos ruins, todos nós estamos sujeitos a ter. Né? Mas nós é que vamos alimentar eles ou não, depende de nós. Se você não der tempo para pensar em coisas ruins, fica mais fácil. Agora, se a mente vazia, como eu citei, é oficina do diabo. Amém? E é isso, querido. Então, assim, acho que deu para perceber, né, que o elemento principal é a sujeição. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todos os outros elementos vão se desdobrar dele. Mas eu quero, para finalizar, reforçar uma coisa. A sujeição é o elemento mais importante. Sem ela não temos condições de resistir ao diabo, que é o tema da nossa aula, né, de hoje. Mas ela leva uma vida. Né? A gente não sujeita a Deus hoje para resistir ao diabo amanhã. Isso é um movimento cíclico, a gente tem que começar. Né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Eu tenho que me sujeitar a Deus o tempo todo. O tempo todo. Para que assim eu tenha condições, né, eu esteja apto a oferecer resistência ao diabo. Né? Mas é algo que leva uma vida de sujeição. Deve ser uma prática constante, uma prática diária em nossa vida. Amém? Queridos, antes da gente orar, só dar alguns recadinhos, lembrar que amanhã é sábado, de manhã nós teremos o devocional com o Edervan, e à noite teremos a pregação com o pastor Ed. O pastor Ed vai pregar no lugar do pastor Claucione, que teve um imprevisto. E domingo de manhã teremos a BD com o pastor Cláudio, 9h30, tá? Novo horário aí. Colocamos tudo 9h30 para ficar padronizado. Tá? E teremos ceia também. Então prepare aí os elementos para você cear conosco, da mesma forma que a gente fez da vez passada. Né? Prepare o pão, né? O suco de uva. Né? E já prepare o seu coração, a sua mente para você, né, ter esse momento, né, mesmo que virtual, mas a gente poder relembrar do sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. E à noite teremos, né, o culto com o pastor Eduardo, né, normal. E iniciou a semana, a gente volta aí a nossa agenda de devocionais, a nossa agenda de pregação, de aula, né, do curso de libertação e batalha espiritual também. Amém? E... pastor, já falei da ceia aqui. É que às vezes eu falo e é atrasado, né? Porque o Facebook vai transmitindo e gravando ao mesmo tempo. Então, às vezes não chegou a parte ainda, mas é isso. Outra coisa que eu queria falar é, se você ainda não fez a sua contribuição, né, não deixe de fazer, procure o seu tesoureiro, né, o tesoureiro da sua igreja, independente de qual igreja que você seja, ajude. Né? Esse dinheiro tem sido usado para ajudar muitas pessoas, pagar o salário dos pastores, contas da igreja, né? O pastor está colocando que queremos fotos da família. Então, tire foto da família. Até dar uma dica, queridos, para ajudar a galera da mídia aqui, no momento da ceia, domingo, faça um selfie aí da família toda reunida. Né? É mais importante a foto da família junto do que os elementos da ceia, propriamente dito. Tá? A pessoa da mídia quer fazer uma montagem, mas é interessante ter a família toda reunida. Então, faça um selfiezão bonito aí, com todo mundo da família ceando.
Amém? Vamos orar, pedir a Deus para Ele continuar nos abençoando. Pai, te agradeço, Deus, por essa aula, te agradeço por cada ensinamento que foi passado aqui, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e mais penetrante, Senhor Deus, que uma espada de 2 gumes. E eu peço, Senhor Deus, que ela venha penetrar cada vez mais em nós, que ela venha discernir aquilo que não vem de Ti, discernir os pensamentos, as ideias, aquilo que não Te agrada, e que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor Deus, a cada vez mais nos aproximar da Tua vontade. Muito obrigado por tudo, né? Obrigado por cada vida aqui presente, abençoa cada lar aqui representado, abençoe aqueles que vão assistir essa live depois, aqueles que não tiverem condições de assistir também, abençoe nossas igrejas, abençoe nossos pastores, nos conduza, Senhor Deus, nos direcione, abençoe também, Senhor Deus, as nossas autoridades, né, políticas, Senhor Deus, o nosso presidente, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, enfim, cada um, Senhor Deus, que está envolvido em alguma coisa importante. São momentos difíceis, momentos de tomadas de decisões, né, momentos que eles precisam realmente de sabedoria, Senhor Deus. A Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, a orar pelas nossas autoridades. Então eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada um deles. E Deus, que esse tempo de confinamento, né, que a gente está vivendo agora, que se passe o mais rápido possível, né, que se consiga, Senhor Deus, uma cura, né, para esse vírus, Pai, e que o mais breve possível possamos voltar, né, à normalidade das nossas vidas, possamos nos reunir novamente, abraçar uns aos outros, né, rever nossos irmãos queridos, né, e cultuar, Senhor Deus, de maneira pública, né, como nós amamos fazer. Mais uma vez, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe cada um. Saudade de cada um de vocês. Olhando nos comentários se ficou algum que eu não vi aqui. O John colocou onde você assistiu esse documentário. Foi no YouTube. John, me chama no particular depois que eu te passo o link. Eu procuro o link aqui e te passo. A Waze colocou, o vizinho aqui estava ouvindo funk. É difícil, funk é difícil. Amém, queridos. Só para finalizar, eu lembrei de uma história do funk aqui. Eu lembro uma vez que o Gabriel... Não, como é que é o nome do cara? Não vou lembrar o nome do cara. O pastor que gosta dele, aquele cara que cantava funk gospel, né? Ele foi na igreja, o pastor falou, Ricardo, mas é gospel, você tem que gostar, foi Deus que fez. Aí eu falei assim, não sei se o pastor lembra disso, eu falei, pastor, Deus fez o Giló e eu não gosto de Giló. Então não é porque Deus fez que eu tenho que gostar. Uma brincadeira, queridos. O funk, quando ele é usado para evangelizar, para falar de Deus, ele é bênção também. Mas eu não gosto. Graça e paz, queridos. Fui!